A Festa dos Tabuleiros de 2023 terá registado um impacto direto na economia de Tomar na ordem dos 30 milhões de euros. Este é efetivamente um número bastante expressivo e que nasce de um estudo promovido pelo Instituto Politécnico, num trabalho em parceria com o município nabantino. E, acrescente-se, este indicador diz apenas respeito aos visitantes. Esta avaliação da eficiência coletiva foi apresentada em sessão que decorreu perante casa cheia no Complexo da Levada, altura em que a ERTE falou com Sérgio Nunes, professor no Instituto Politécnico de Tomar, que nos explicou quais os critérios utilizados para que se pudesse chegar a esta realidade. Bem, esta terminologia quer integrar de uma forma mais abrangente os dois grandes objetivos que nós tínhamos inicialmente previstos, que era desenvolver um conjunto de atividades que pudessem acontecer entre festas, preservando a memória, a identidade, etc. Por outro lado, avaliar o impacto económico da festa. E em vez de nos centrarmos apenas nas questões de natureza mais quantitativas, fizemos esta análise com um quadro mais abrangente em que os critérios de eficiência que utilizámos foi a consistência, ou seja, as atividades que acontecem entre festas irem todas no mesmo sentido, a coerência, ou seja, uma coisa é o valor que nós reconhecemos à festa, outra coisa é aquilo que a comunidade está disposta a abdicar para que a festa aconteça, e depois cruzamos isso com os custos diretos da festa para analisar o nível de coerência. E finalmente a eficácia, e aqui na eficácia tratámos realmente os efeitos económicos, ou seja, os impactos diretos, indiretos induzidos, os efeitos económicos, sociais e ambientais, e digamos a eficiência coletiva procura colocar debaixo do mesmo chapéu a consistência, a coerência e a eficácia. E esta visão destas três dimensões conferem à Festa dos Tabuleiros uma maior ou uma menor eficiência coletiva decorrente, digamos, da forma como estas três dimensões se articulam entre si. Esta é a ideia da eficiência coletiva. Permita-me chegar a esta conclusão. Estes resultados, estas ferramentas que hoje irá aqui divulgar, poderão servir para o futuro da festa? Eu penso que sim, um dos grandes objetivos é esse, é que, porque um dos objetivos que nós tínhamos, eu falei daqueles dois, mas eles depois subdividem-se, um deles é que nós fôssemos capazes de criar um modelo de inovação territorial baseado num modelo de governança partilhada para pensar a festa de forma coordenada de 4 em 4 anos e não apenas que ela acontecesse como as eleições, agora as eleições já não acontecem de 4 em 4 anos, mas de 4 em 4 anos acontecesse a festa. E quer dizer que nós temos aqui, primeiro, um ponto de partida, finalmente temos um ponto de partida que conseguimos apurar, quer na componente da consistência, quer na componente da coerência, quer na componente da eficácia, temos uma visão quantitativa e qualitativa para que no futuro possamos, por um lado, avaliar face ao que temos, e digamos, e esta ideia também destas três dimensões era para que, decorrer do facto que nós não queremos não saber interpretar um valor, então temos várias dimensões que vão todas no mesmo sentido, e a partir daqui melhorar, digamos, quer as metodologias, quer os próprios canais de informação, quer aquilo que podemos retirar daqui para tornar a eficiência coletiva, que é um objetivo último da festa, cada vez mais elevado. Melhorando as dimensões da consistência, da coerência, e a coerência já é difícil, aliás, boas notícias, as três dimensões têm muito boas notícias, mas a da coerência particularmente. Embora as pessoas gostam mais da eficácia e vão gostar mais dos números da dimensão económica, dos impactos e do multiplicador da despesa pública, etc. Mas eu fiquei muito surpreendido, por um lado, no bom sentido, e satisfeito porque a coerência remete-nos para a coesão territorial. Ou seja, remete-nos para a associação entre aquilo que nós valorizamos, aquilo que a comunidade valoriza como um todo e aquilo que a política pública representando a comunidade, através da despesa que faz por nós, permite, digamos, fechar o círculo. E a coesão é fantástica. E há poucos eventos e há poucas iniciativas que tenham este nível de coesão. Tenho encontrado muito poucas, tenho trabalhado bastante nesta área, e este nível de coesão é muito difícil de encontrar. Ainda para mais, quando cruzamos com outras variáveis depois que temos ali no estudo, que nos permitem também encetar um processo de aprendizagem sobre a própria política pública. Permita-me só mais esta questão, quando se fala aqui nestas dimensões, coexistem bem com aquela que é a forte componente tradicional e histórica da Festa dos Tabuleiros. Nada disto é colocado em causa? Nada, pelo contrário. Embora colocou uma questão que eu esperava que me fosse colocada mais à frente e que eu tinha guardado para o final, que é, os resultados económicos são de tal maneira tão relevantes, sob qualquer ponto de vista, sob qualquer tipo de comparação, que a comunidade de Tomar tem que ter uma grande atenção para não deixar mercantilizar, digamos, a festa. Ou seja, a identidade, a coesão,
A cultura não deve ser um bem transacionável, ou seja, não devemos começar a pensar se duplicássemos os gastos, duplicávamos as receitas, ou seja, a questão tradicional da festa, que não teve na sua origem uma questão económica, mas que tem materializações económicas, deve continuar a manter-se e essa deve ser, digamos, o elemento maior da coesão, da consistência e depois materializando-se, digamos, como é evidente na questão da natureza económica, social e ambiental. Também em declarações à reportagem da ERTS, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, disse que fica demonstrado o impacto da Festa dos Tabuleiros no território nabantino, com nota então para a divulgação desses números de grande dimensão. O primeiro momento que foi, no fundo, a apresentação do estudo académico, científico, daquilo que é o impacto socioeconómico e, portanto, financeiro, social, mas, enfim, a vários outros níveis da festa na nossa comunidade e na região à volta, em torno do Concelho de Tomar e, portanto, não apenas no Concelho de Tomar. Importante para confirmar, de certa forma, aquilo que sabemos empiricamente, aquilo que são as nossas percepções, as nossas sensações, mas para confirmar com números e com números estudados, portanto, como já referi, de forma científica, um trabalho feito em parceria com o Instituto Politécnico e com professores e estudiosos dessa instituição, que vieram, de facto, demonstrar daquilo que é o grande retorno financeiro, por um lado, do retorno financeiro para o território, de muitos milhões por cada festa, mas depois também aquilo que é, no fundo, o gosto consolidado, a defesa por parte dos cidadãos daquilo que possa ser também o investimento público ou outro tipo de investimento na festa, com um grande nível de aceitação e de desejo de que esse investimento aconteça, o que mostra que a comunidade deseja a festa e está disponível para investir nessa festa. Falou aí em milhões de retorno com a festa, é um valor que recorda, está quantificado? Não tenho agora aqui de retorno, de memória, mas aquilo que de alguma forma o estudo verificou é que, nomeadamente para a festa de 2023, que foi aquela que foi estudada, portanto, nesse estudo académico, portanto, mais em concreto, aquilo que terá sido o retorno direto, não estamos a falar do indireto, o indireto será muito superior, naturalmente, mas o retorno mais direto terá sido acima dos 30 milhões de euros. Portanto, o retorno naqueles poucos dias, ou naqueles dias principais da festa e naqueles dias imediatamente a seguir, esse retorno terá sido acima dos 30 milhões de euros. Portanto, daquilo que, no fundo, e aqui contabilizando apenas acerca dos visitantes e não aquilo que os próprios tomarenses gastaram na festa, que obviamente também é muito, e portanto também é dinheiro que se redistribui na economia, mas, e que na verdade é ao longo de vários meses, não é apenas naqueles dias últimos da festa dos tabuleiros. Portanto, daquilo que os visitantes terão deixado, isso é algo que fica também à disposição para que possa ser estudado, possa ser também um elemento depois a seguir e a ter em conta em anos futuros, mas portanto esse retorno mais direto está, não me lembro agora o valor exato, 32 ou 33 milhões de euros, é isso que o estudo demonstra que terá ficado, portanto, no nosso território, mas volto a dizer, isto é o direto, indiretamente, e depois ao longo dos tempos seguintes, portanto, a festa dos tabuleiros tem, obviamente, muito outro retorno para além disso, até pela notoriedade que vai dando ao longo dos anos, entre os 4 anos em que a festa acontece, mas também nos dá aqui pistas para aquilo que todos também sabíamos que precisa de acontecer, que é ir tendo momentos para além da festa, momentos que vão fazendo a festa ter ainda mais retorno para o território e para aqueles que de alguma forma vivem também, quer diretamente mais relacionados com o turismo, mas quer depois em muitos outros setores, até do artesanato, por exemplo, lembrando que estamos há algum tempo a desenvolver iniciativas que visam preservar esses saberes tradicionais e saberes esses que não podem não ser apenas preservados, mas podem ser também contributos para a economia, no sentido em que há pessoas que começam a viver, ou novamente termos pessoas a viver do trabalho desses saberes, e portanto, enfim, é aqui mais uma pista, mais um contributo, mais uma ferramenta para um caminho que se quer continuar a fazer e de que estes eventos sejam cada vez mais sustentáveis, no sentido de que aquilo que é o dinheiro que se investe seja dinheiro que retorna e que semeia e que cresce no nosso território, na nossa economia.